a divina semente, a tua palavra, e que ela venha frutificar em abundância no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom dia a todos. Hoje vem aqui para cima porque tem papel para Dedéu. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, a gente vai ler todo o capítulo. Para você que nos visita, talvez você não saiba, a gente está já quase um mês estudando o livro de Gálatas, né? Capítulo por capítulo. Pastor Ronildo expôs o primeiro capítulo, Rubens Amaro expôs o segundo capítulo, presbítero José André expôs o terceiro capítulo, na semana passada o pastor Eudi expôs o quarto capítulo, e hoje chegamos ao quarto capítulo. E a carta de Gálatas é muito preciosa, muito valiosa, porque nos lembra da verdade fundamental da vida cristã, que é a verdade do Evangelho. E Paulo então escreve essa carta ele tinha uma motivação a escrever essa carta, é porque naquele contexto, a região da Galácia é uma região que fica onde hoje está a Turquia, mais ou menos, e muitos crentes daquela região estavam ouvindo um outro evangelho, né? Haviam ali judeus, judaizantes, que diziam que já não bastava somente a fé em Cristo para a salvação, mas que aqueles gálatas também precisavam agregar à sua fé, né, outros ritos, outras cerimônias, para assim então serem aceitos por Deus. E Paulo então se ira, e o tom da carta é um tom de indignação. Ele diz: Gálatas insensatos, quem vos iludiu? Quem diz que vocês precisam adicionar alguma coisa mais à fé, à graça de Deus, para serem aceitos por Deus? Então Paulo vai, ao longo desses 4 primeiros capítulos, expondo a verdade do Evangelho, relembrando os Gálatas dessa verdade tão preciosa. E no capítulo 1, Deus nos lembra de que só há um Evangelho, de que aqueles Gálatas não podiam dar ouvidos a outro Evangelho, a outra mensagem, qualquer que fosse ela. Só há um Evangelho que consiste na boa notícia de que Deus, por meio de seu Filho, morreu, se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Deixa eu abrir aqui. Então, a primeira exposição que a gente teve foi essa, de que só há um Evangelho. A segunda exposição, que esteve a cargo de Rubens, né, a gente foi lembrado de que a justificação é pela fé, não se dá pelas nossas obras, e que a fé me resgata, me salva da minha escravidão, da escravidão do pecado, e não somente isso, mas como modela a minha forma de viver. O terceiro sermão nos lembrou da função da lei, já que eu não sou salvo pela obediência à lei, então para que serve a lei? Né? E José André então explicou que a lei nos leva até Cristo. A lei mostra a nossa incapacidade, a lei de Deus, né, exposta em toda a Bíblia, mostra a minha incapacidade de cumprir toda ela, para que então eu reconheça a necessidade de um Salvador. Então a lei me leva até Cristo. E por fim, né, na semana passada a gente escutou que por meio do Evangelho já não somos mais órfãos, já não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Então Paulo dá um puxão de orelha nos Gálatas, né, e começa relembrando a eles dessas verdades. E agora, a partir do capítulo 5, temos mais 2 capítulos, 5 e 6, Paulo começa a dar uma série de exortações práticas, de lembretes, de dicas a respeito de como os Gálatas devem viver à luz dessa boa notícia que eles tinham esquecido dela. Então Paulo começa agora no capítulo 5 a dar uma série de exortações práticas. É comum nas cartas de Paulo que Paulo faça isso, né? Sempre uma parte teórica, digamos assim, teológica, e depois uma parte prática, na qual ele nos dá recomendações a respeito de como viver a vida à luz do Evangelho. E hoje nós veremos 3 recomendações, né, com base no capítulo 5 de Gálatas. Eu quero convidar você a abrir o texto aí, Gálatas 5, para que a gente possa ler. Eu vou ler e a igreja me acompanha. Tem por título ou a lei ou Cristo. Gálatas 5, todo o capítulo, versos 21 a 26. E diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus
Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aí. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã. Ensina-nos, ó Pai, a viver em verdadeira liberdade. Somos livres, ó Pai, em Cristo Jesus. E queremos compreender em que consiste essa liberdade, em que não consiste essa liberdade e de que forma nós podemos usufruir dessa liberdade. Então ensina-nos, ó Pai. Fala ao nosso coração nessa manhã, porque nós precisamos do Senhor e da Tua palavra para Te obedecer, para Te amar mais e para que a nossa vida em comunidade seja ainda mais rica e abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, como eu falei, Paulo nos 4 primeiros capítulos de Gálatas, Paulo nos lembra de verdades fundamentais a respeito do Evangelho. É importante lembrar disso. Paulo está irado com os Gálatas. Uma santa ira, ele está indignado. Ele fala, Gálatas insensatos, não há outra mensagem por meio da qual vocês possam ser salvos. Não há. Só por meio do Evangelho. Então, esses judaizantes agora vieram, né, eram judeus que acreditavam que para ser aceito por Deus nós tínhamos que cumprir toda a lei de Deus. E os Gálatas foram então iludidos. E Paulo vem e fala assim, não caiam nesse conto. A salvação de vocês, a aceitação de vocês diante de Deus não se dá pela obediência à lei, mas se dá pela graça de Deus, se dá por meio da fé de vocês no que Jesus Cristo fez por vocês. Então Paulo passa 4 capítulos aprofundando esse conceito, relembrando aos Gálatas aquela mensagem que um dia eles já tinham crido, na qual um dia eles tinham crido, mas agora tinham se esquecido. E como eu falei, Paulo agora dá exortações práticas, dicas, lembretes a respeito de como nós podemos viver essa vida, à luz daquilo que recebemos, à luz do Evangelho que nós recebemos. E a primeira dica que Paulo nos dá, o primeiro lembrete que Paulo nos faz, aqui em Gálatas 5 é que agora você é verdadeiramente livre. O título do sermão, esqueci de falar, é Eu criei no Evangelho, e agora? Ou me lembrei do Evangelho, e agora? E o primeiro lembrete que Paulo nos faz é, agora você é verdadeiramente livre. Agora você é verdadeiramente livre. Você é livre. Nós somos livres. Sabe essa tal liberdade da qual o mundo fala, pela qual todos nós ansiamos? Você tem isso. O verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres, já éramos livres por causa do Evangelho. Então Paulo nos faz o favor de nos lembrar de que nós somos livres em Cristo. E se agora a gente está livre, é porque a nossa condição anterior era uma condição de escravidão. E do que a gente era escravo, ao que a gente estava sujeito.
E o cristão ele é liberto de muitas coisas por meio do evangelho. Mas nesse contexto específico, Paulo se refere à tirania da lei. Nós estávamos presos, né, à lei, a uma luta terrível para alcançar o favor de Deus por meio da nossa performance, do nosso desempenho moral, ético, religioso. Né, e esse peso, essa escravidão à lei, de cumprir toda a lei para ser aceito por Deus, nos trazia culpa, peso, tristeza e frustração, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Esse era um jugo pesado, um fardo que os Gálatas estavam carregando e que muitos de nós ainda carregamos hoje em dia. E nesse fardo a gente crê, né? Quando a gente carrega esse fardo, a gente crê que por causa da nossa obediência ou da nossa desobediência a Deus, nós somos mais ou menos aceitos por Ele. Mas a boa notícia é de que quando Cristo morre em nosso lugar, Ele cumpre toda a lei e nos declara definitivamente inocentes. Já não somos mais escravos da lei, de obedecer toda a lei para agradar a Deus, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Ele andou por aqui sem pecar, morreu por nós sem pecar e pagou a dívida que era nossa, e Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Então agora Ele imputa em nós a sua justiça, e por causa do sacrifício de Jesus, e somente por isso, eu e você somos declarados inocentes diante de Deus. Somos declarados justos diante de Deus. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. É importante notar que o verbo grego, né, utilizado aqui nessa expressão, lá quando ele fala para a liberdade foi que Cristo nos libertou, quando ele fala nos libertou, os estudiosos do texto bíblico dizem que o tempo verbal, né, do nos libertou, é um tempo chamado auristo. Eu não manjo muito, talvez o pastor Eudi vai saber melhor do que eu. É um tempo chamado auristo, que se refere a uma ação realizada no passado, de uma vez por todas. Uma ação realizada no passado, de uma vez por todas, ou seja, o veredito da sua inocência, da sua justiça, é eterno. Você não está inocente. Você não está justo quando você crê no Evangelho. Isso não varia, a sua justiça, a sua inocência, não depende mais da sua obediência ou da sua desobediência. Depende do que Jesus fez. Depende da ação que Ele realizou no passado de uma vez por todas. Então, o veredito que Cristo dá para todo aquele que creu no Evangelho é eterno. Você é inocente. Você é justo. Você é livre. E nada pode mudar isso. Você é livre. E você deve se alegrar nisso. Você já não precisa mais se matar para obedecer à lei. Já não leve esse fardo consigo, porque Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Então Paulo, já no versículo 1 também, ele dá uma advertência, ele fala o seguinte: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo nos exorta a permanecer firmes na nossa liberdade, a não submetermos novamente ao jugo da lei, a tentativa de agradar a Deus por meio da nossa obediência. E você pode se perguntar o seguinte: mas gente, quem é o insensato que uma vez que recebeu liberdade em Cristo, vai se colocar novamente debaixo do jugo da lei? O cara já é livre, vai se colocar diante da lei de novo, por quê? Para quê? Quem vai fazer isso? Eu te digo, muita gente faz isso. Os israelitas fizeram isso no deserto. Não sei se vocês se lembram, que o povo foi liberto do Egito de 400 anos de escravidão, e estava caminhando rumo à terra prometida, né? Moisés mandou espias para vistoriar a terra prometida, e os israelitas viram que naquela terra habitavam gigantes. E o povo falou assim: opa, nós aqui miudinho desse jeito, a gente não vai conseguir entrar nessa terra. E o povo então começa a se queixar diante de Moisés, diante de Arão e diante de Deus, porque eles falam assim: Moisés, você trouxe a gente até aqui, para parar numa terra onde tem gigantes, na qual a gente nunca vai conseguir entrar. Seria muito melhor ter morrido no Egito. Seria muito melhor ter ficado lá. E os israelitas, então, o que eles estavam dizendo é o seguinte: era melhor continuar sendo escravo. Era melhor estar sob o jugo dos egípcios, sobre a servidão que a gente vivia, do que estar aqui, agora livre, né? Mas sem perspectiva de grande futuro. E fizeram isso porque duvidavam da bondade e da graça de Deus. Os Gálatas estavam fazendo isso. Se esqueceram da boa nova. E mais uma vez se sujeitaram à lei de Deus
como forma de se justificar diante de Deus. Mas não só os israelitas e os gálatas fizeram isso ou fazem isso, nós também fazemos. Eu e você fazemos isso todo dia. Eu queria mostrar para a gente como a gente faz isso hoje, de que formas a gente tenta se justificar por meio das nossas boas ações ou boas obras. Tem esse livrinho, eu indico para vocês, muito bom. Se você quiser fazer um discipulado com alguém, chama Vida Centrada no Evangelho. O autor, ele mostra que algumas formas pelas quais a gente tenta se justificar por obras. E ele fala o seguinte, existe a justiça baseada nas obras, né, ou no trabalho. Então, porque eu sou um trabalhador dedicado, Deus vai me recompensar. Ou a justiça baseada na família. Eu faço as coisas direito como pai ou mãe, então eu estou mais em conformidade com Deus do que os pais que não conseguem controlar os seus filhos. Justiça baseada na teologia. Eu tenho uma boa teologia. Deus me prefere àqueles que têm uma teologia inferior. Justiça baseada na inteligência. Tenho mais estudo, mais capacidade de falar e mais experiências culturais do que os outros. Por isso, obviamente, eu sou superior. Justiça baseada na agenda. Sou disciplinado e rigoroso na administração do meu tempo, o que me faz ser mais maduro do que os outros, e por isso Deus me ama mais. Justiça baseada na flexibilidade. Em um mundo tão ocupado, sou flexível e descontraído. Sempre arranjo tempo para outras pessoas. Quem não faz isso, deveria se envergonhar. E assim ele fala da justiça baseada na misericórdia, de que porque eu me preocupo com o pobre, então Deus me ama mais. A justiça baseada na política, né, de que porque eu voto em partido X ou Y, então eu estou mais em conformidade com a lei de Deus. E que o Paulo está dizendo é que se você se apega a qualquer uma dessas coisas, a qualquer coisa que seja, quer seja as suas boas ações, a sua visão política, a forma como você lida com a sua família, que se você está se apegando a qualquer uma dessas coisas e crendo que você é mais ou menos justo diante de Deus, mais ou menos inocente diante de Deus, por causa delas, você está abandonando a Cristo. Você está rejeitando a Cristo. Se você crê que Deus te ama mais que ao seu irmão, porque você é mais correto. Se você crê que Deus te ama mais que o seu irmão, porque você não engravidou antes do casamento. Se você crê que Deus te ama mais que o seu irmão, porque a sua família é mais estruturada do que a dele. Se você crê que Deus te ama mais porque a sua visão política é a mais correta, você está negando a Cristo, você está adicionando coisas ao Evangelho. E da mesma forma, se você crê que Deus te ama menos por conta do seu pecado, porque você caiu em pecado, você está negando a Cristo. Observem o que diz os versículos 2 a 4. Eu, Paulo, vos digo que se vou deixar de circuncidar, se vocês mais uma vez recorrerem a ações humanas para serem aceitos diante de Deus, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. E quais são os sintomas de uma vida debaixo da lei? De que forma a gente pode identificar se nós estamos vivendo debaixo da lei? Aquele que vive debaixo da lei, que vive debaixo do fardo, do jugo da lei, tentando, por meio das próprias boas ações, da própria performance, se justificar diante de Deus, é uma pessoa que tem uma vida de oração pobre. Ele pode ser, inclusive, muito disciplinado na sua vida de oração, mas não há gozo, não há alegria, não há deleite na presença de Deus, não há adoração a Deus na vida de oração dessa pessoa. Uma pessoa que vive debaixo da lei, que vive tentando se justificar pelas suas boas ações, é uma pessoa que fica revoltada quando as coisas fogem de controle. É muito mais do que ficar triste ou chateado, é ficar revoltado. Eu me revolto e me iro contra Deus. É uma pessoa muito crítica, que critica tudo e todos. E ao mesmo tempo uma pessoa que é muito sensível às críticas, que não sabe receber críticas. É uma pessoa que tem dificuldades em perdoar o irmão. É uma pessoa que está constantemente se comparando a outras pessoas. É uma pessoa que não consegue se alegrar quando o irmão se alegra. Esses são sintomas de uma vida debaixo da lei. Isso é uma vida pobre. Isso é de fato escravidão. E isso se dá porque a justiça dessa pessoa que vive assim está baseada naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela fez por merecer. Eu faço, então Deus me deve. E esse meio que é o modo de operação natural do nosso coração. A gente vive numa sociedade meritocrática, onde você tem que fazer por merecer para receber alguma coisa. E isso de fato é escravidão. A gente volta a ser então movido pelo medo do castigo, vivendo vidas infrutíferas
e cansativas. Mas a lembrança de Paulo é a seguinte: Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, mantenham-se firmes na liberdade do Evangelho. Vocês são livres do jugo da lei. Não é pelas obras de vocês, mas é pela obra de Jesus Cristo, consumada na cruz do Calvário. Não se submetam novamente a jugo de escravidão. Não creiam que vocês podem agradar mais ou menos a Deus por aquilo que vocês fazem, pela sua moralidade, pela sua performance, pelo seu desempenho. Não caiam nesse conto, porque isso vai ter consequências terríveis para você no seu relacionamento com Deus. Isso vai ter consequências terríveis para o seu relacionamento com o seu próximo, e relacionamentos terríveis para a vida da igreja. Então, em PJC, mantenham-se firmes, humildes no Evangelho. Mantenham-se firmes e humildes na liberdade que vocês receberam de Cristo. Não se submetam novamente à lei, porque Cristo já cumpriu toda ela por amor a nós. E a parte que nos cabe, então, qual é? Diz o verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E o que isso quer dizer? Que nós caminhamos hoje, tendo em vista a certeza de que no grande dia, no dia em que Cristo voltar, no dia do grande julgamento, tudo vai estar ok. Aguardamos a esperança da fé. Eu aguardo a esperança da fé que vai um dia se manifestar, porque Cristo, no passado, realizou grande obra em meu favor. E o meu futuro, então, está bem guardado nas mãos de Jesus. Porque se você é filho, você também é herdeiro de tudo que Deus tem, de tudo que Deus nos dá. Ele continua o texto dizendo que em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Nem o legalismo, nem a obediência estrita à lei como forma de se justificar, mas nem o liberalismo moral. Nem uma coisa, nem outra. Nada disso tem valor diante de Deus, mas a fé que atua pelo amor. A fé no Filho de Deus, que sendo perfeito, cumpre a lei em meu lugar, me livrando da culpa por não poder cumpri-la e da escravidão do pecado. Então agora eu já não preciso mais obedecer a Deus motivado pelo medo do castigo. Já não temo mais, porque Cristo cumpriu no meu lugar. E já não há mais necessidade de cumprir toda a lei para ser aceito por Deus, porque nós não somos aceitos pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus. Então Paulo queria que os Gálatas se lembrassem disso, e Deus quer que nós nos lembremos disso nessa manhã, de que nós somos verdadeiramente livres do jugo da lei, da tirania da lei. Então o primeiro lembrete que Paulo nos dá é que agora nós somos verdadeiramente livres. O segundo lembrete que Paulo nos dá é que agora nós precisamos estar atentos para não abusar ou confundir a liberdade que nós recebemos. Precisamos estar atentos para não abusar ou confundir a liberdade que nós recebemos. A gente, algumas semanas voltou com os pequenos grupos. E enquanto a gente falava, talvez quem faz parte do pequeno grupo vai se lembrar aqui, que enquanto a gente falava sobre o Evangelho, sobre a liberdade que nós temos em Cristo, uma das pessoas no pequeno grupo disse assim, mas peraí, essa mensagem não pode ser tão assim. Porque se você pregar isso de qualquer forma para alguma pessoa, a pessoa vai achar que pode fazer qualquer coisa e viver do jeito que quer viver. E eu concordo discordando dessa afirmação do meu amigo. Então, esse meu amigo dizia que a afirmação do Evangelho, da liberdade que nós temos em Cristo, pode gerar, então, um estilo de vida libertino. Isso se dá principalmente porque falar de liberdade hoje no nosso meio, na nossa cultura, é algo um tanto quanto perigoso. Porque a concepção da cultura ocidental a respeito de liberdade é uma concepção completamente distinta da concepção cristã de liberdade. E essa liberdade, segundo o mundo, é talvez o imperativo moral mais presente que a gente tem na nossa cultura. Sempre foi importante a liberdade, Aqui, antes de começar o culto, falava com o Gabriel. Cadê Elias? Tem a fotinha aí que eu te pedi? Esse é um quadro, uma pintura de Delacroix, um pintor francês, chamado A Liberdade Guiando o Povo. A Revolução Francesa, que se deu alguns séculos atrás, ela se deu com base em 3 pilares fundamentais: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E conversando com o Gabriel, que morou na França, ele dizia assim, não, sem dúvida a liberdade sobrepunha as outras duas. Então, o homem sempre teve anseio por liberdade, sempre teve vontade de ser livre. E desde então, desde sempre, o homem tem esse desejo,
e vive buscando ser livre. Eu queria citar aqui, né, duas músicas que mostram, na minha opinião, um segundinho, esse anseio grande do homem por liberdade. Uma é de Raul Seixas. A música foi escrita em parceria com Celso Blues Boy, eu não conheço. E o nome da música é Liberdade. E Raul diz o seguinte: nascer horrendo, triste, cego e louco, sem mãe, sem pai, sem fé nem nada, um pouco de lama abandonado no caminho, sem ter de meu um gesto de carinho. Nascer assim, até aguento, desde que eu possa nascer livre. Viver desconhecido, iludido, desprezado, beber do ódio, amargo vinho, viver sem o amor, viver sozinho. Viver assim até aguento, desde que eu possa viver livre. E por fim ele termina dizendo: morrer sem o momento da partida, brotar uma lágrima mesmo que fedida, morrer abandonado no caminho, sem ter de meu um gesto de carinho. Morrer assim, até aguento, nada me importa, mas tem que ser livre. Então ele está dizendo assim: eu posso viver de qualquer jeito, desde que eu seja livre. Desde que eu possa fazer o que der na telha. E uma segunda música é de uma animação muito famosa chamada Frozen. E eu achei fantástico isso. E pior que ali fora a gente estava conversando com algumas pessoas. Eu disse: não, a minha filha canta essa música. Eu falei: gente, cuidado com isso, é perigoso. E a Frozen conta a história de uma princesa que tinha um poder de gerar gelo com as mãos, né? E ela, então assim, o poder daquela menina gerava para ela alguns problemas. Então ela foge. Eu nunca vi o filme, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Ela foge e vai para uma região distante para que ela possa então desfrutar dos seus poderes, da sua liberdade. E ela canta uma música muito bonita que diz o seguinte, ó: a tempestade vem chegando e já não sei, não consegui conter, bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver. Sempre a boa menina deve ser, né? A pressão que era exercida sobre ela. Encobrir, não sentir, nunca saberão, mas agora vão. Aí ela continua dizendo assim: livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, eu saí para não voltar. Tem um outro verso que diz o seguinte: de longe tudo muda, né? Na animação ela via assim a cidadezinha dela de longe, agora ela no castelo de gelo. Diz o seguinte: de longe tudo muda, parece ser bem menor. Os medos que me controlavam, não vejo mais ao meu redor. Aí ela fala o seguinte: é hora de experimentar. Os meus limites, cadê? Os meus limites vou testar. E aí, em português diz assim: a liberdade veio enfim, mas o original em inglês diz o seguinte: já não há mais certo nem errado para mim. A liberdade veio enfim. E ela continua: livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou, não vão a me ver chorar. Parece bobeira. É engraçadinho, né? Desenho de criança. Mas tanto a música de Raul Seixas quanto Frozen mostram o desejo do coração do homem, a narrativa cultural que diz que o que importa, no fim das contas, é ser livre. Mas a concepção da nossa cultura a respeito de liberdade é completamente diferente da concepção cristã de liberdade. O que a nossa cultura diz sobre liberdade é que liberdade é fazer o que eu quero fazer. Já não é mais certo e nem errado para mim. É fazer o que der na telha, sem restrições. É criar o meu próprio universo moral. É seguir o desejo do meu coração, da minha natureza, da minha carne. Mas será que essa é a concepção cristã de liberdade? Eu entendo quando meu amigo diz assim: opa, peraí. Porque a pessoa que entende que é livre por meio do Evangelho, ela vai querer viver de qualquer forma. Mas a liberdade do Evangelho, proveniente do Evangelho, é completamente diferente da liberdade do mundo. E Paulo diz o seguinte aqui no texto, verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente tem aqui uma tensão, porque a gente foi liberto da obediência à lei como forma de justificação diante de Deus, mas Paulo diz que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Paulo, né? Está de brincadeira comigo, uma pegadinha que ele armou para mim, uma armação. E de fato, sim, nós estamos livres da obediência à lei como forma de justificação de Deus, diante de Deus. Mas nós não estamos livres da lei como forma de viver. Por quê? Porque Deus não somente, quando nós recebemos o Evangelho, Deus não somente nos perdoa,
como Deus nos chama à presença dele. Deus não diz, Leomir, você está perdoado, agora vai viver do jeito que você quer viver. Robeli, está perdoado, agora vai e faz o que você quiser fazer. Não, Deus nos chama à sua santa e bondosa presença. E Deus continua sendo um Deus bom, um Deus moral, um Deus santo. E a lei moral de Deus não foi abolida. E glória a Deus por isso. Porque a lei de Deus traz vida para nós. A lei de Deus traz alegria ao nosso coração. A gente lê aqui o Salmo 19 e diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. A lei de Deus traz libertação para a nossa alma. A lei de Deus traz alegria ao nosso coração. A lei de Deus traz sabedoria para a nossa vida. A lei de Deus traz real liberdade para nós. E Deus é nosso Senhor e nosso Criador, então, se Ele tem uma lei, nós devemos honrá-lo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E ainda mais do que isso, obedecemos por gratidão ao que Ele fez por nós. Lutero disse o seguinte, que a lei nos leva a Cristo para a salvação, não é isso? Por meio da lei eu reconheço que não consigo cumpri-la, então a lei me leva a Cristo para a salvação, mas Cristo me devolve a lei para a santificação. Agora movido por uma imensa gratidão, porque eu olho tudo que Cristo fez por mim. Quando eu não conseguia cumprir a lei, Ele cumpriu no meu lugar. E agora eu olho para Jesus e falo assim, obrigado, Jesus. Eu não conseguia, mas o Senhor fez por mim. Eu tenho uma dívida enorme com você, que eu jamais poderei pagar. O que eu posso fazer para alegrar o teu coração, para te agradar? Então Cristo diz, ande conforme a minha lei, porque isso me agrada. Isso traz alegria para a sua vida. Agora, não obedecemos somente a Deus porque compreendemos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, mas também porque Ele é o nosso Salvador. Por gratidão ao que Ele fez por nós na cruz. Jamais a gente deve dizer, já que eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que eu quiser fazer. Né? Tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele falava sobre a graça barata. É a graça que justifica o pecado. E a graça não justifica o pecado. A graça justifica o pecador, que não poderia se justificar mediante a obediência à lei. Mas a graça nunca justificou o pecado. E Bonhoeffer fala que a graça barata, essa graça que justifica o pecado, essa graça que te faz entender que você pode viver do jeito que você quiser viver, ela é inimiga mortal do povo de Deus, inimiga mortal da igreja. A graça jamais vai justificar o pecado, porque o pecado é feio, o pecado é horrendo, o pecado destrói a minha e a sua comunhão com Deus, o pecado destrói vidas, destrói famílias, e como eu posso continuar amando, continuar desejando praticar aquilo que é tão feio e tão horrendo? A graça não é justificativa para o pecado, a graça justifica você como pecador, mas jamais o seu pecado. Então, meus irmãos, não façamos isso. Não utilizemos da liberdade que nós recebemos em Cristo para dar lugar à carne. Muito pelo contrário. O que Paulo diz aqui: sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que a graça faz então é nos libertar para obedecer a lei sem o peso da lei. Agora eu já sou livre para amar o meu irmão, para servir o meu irmão e para andar como Cristo quer que eu ande, como Deus quer que eu ande. Verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero fazer. Isso é super importante. Verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero fazer. Verdadeira liberdade é fazer o que eu fui criado para fazer. Verdadeira liberdade é fazer o que eu devo fazer e que não conseguia fazer por causa do meu pecado. Liberdade é não ser um escravo dos próprios desejos do seu coração. Liberdade é não ser escravo da mágoa. Liberdade é não ser escravo do ressentimento, do medo, do hedonismo, do prazer a qualquer custo. Isso é escravidão. Real liberdade é estar livre daquilo que te impede de ser quem você foi criado para ser, de fazer o que você foi criado para fazer e de amar quem você foi criado para amar. Tem uma citação de um pastor que eu gosto muito, chamado Igor Miguel, que é pastor de uma igreja lá em BH.
Ele diz que no Evangelho nós temos a liberdade, você tem a liberdade de negar a si mesmo, a liberdade de não fazer tudo o que se deseja, a liberdade de dizer não quando tudo em você diz sim, a liberdade para amar quem não se deseja amar e de perdoar quem não deveria ser perdoado, a liberdade de se privar para que o outro ganhe, a liberdade de não ter que satisfazer a expectativa de ninguém, a liberdade de não ser um escravo do próprio coração. Isso é verdadeira liberdade. É não ser um escravo dos meus próprios desejos, do meu coração pecaminoso caído. Liberdade não é fazer o que eu quero fazer, mas liberdade é poder fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E é interessante notar que, de acordo com a visão cultural, secular de liberdade, o principal empecilho à nossa liberdade são os outros, não é isso? Não posso fazer o que eu quero fazer porque tem fulaninho, porque minha mãe não deixa, porque meu pai não deixa, porque o pessoal da igreja vai achar isso e aquilo. Segundo a concepção ocidental, da cultura ocidental de liberdade, o principal empecilho para a nossa liberdade, plena liberdade segundo o mundo, são os outros. Mas o que Paulo diz aqui é que o fim principal da nossa liberdade, o motivo da nossa liberdade é justamente o serviço ao outro. Porque quando eu sirvo ao outro, eu sou eu completamente. O relacionamento com Eudi, o relacionamento com Silvanete, o relacionamento com Nina, mostra quem é Luiz Alberto de fato e de verdade. Expande as minhas possibilidades, me dá liberdade para ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Então o que o Paulo diz aqui é que a gente não deve utilizar a liberdade que nós recebemos no Evangelho, já que a gente não precisa obedecer a lei como forma de se justificar diante de Deus. Eu não posso usar isso agora como justificativa para pecar. Muito pelo contrário. Eu devo usar isso agora, já que eu estou livre para ser quem eu devo ser, não quem eu quero ser, mas quem eu devo ser, quem eu fui criado para ser. Eu devo usar isso para servir o meu irmão, porque toda a lei se resume nisso, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então o primeiro lembrete que Paulo nos faz é: agora você é livre, por meio do Evangelho você já é livre. O segundo lembrete: agora você precisa estar atento, ficar esperto, para não abusar da sua liberdade, para não utilizar a sua liberdade para dar lugar à carne. E a terceira e última implicação da vida segundo o Evangelho é a seguinte: agora você já não deve mais andar segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. E a gente parte aqui a partir do versículo 16. Ele fala o seguinte: digo, porém, o verso 15 ele fala o seguinte: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A liberdade do mundo resulta em destruição mútua, resulta em picuinha, resulta em guerra, resulta em indiferença, em partidarismo. Mas ele diz o seguinte: eu digo, porém, no entanto, eu vou dizer outra coisa para vocês: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo chama a atenção dos Gálatas a respeito de como viver responsavelmente diante da liberdade que eles têm em Cristo. Mas como fazer isso? Como viver sem me voltar para o legalismo, sem novamente me submeter ao jugo da lei, mas também não sendo licencioso, não sendo liberal moralmente? E o que Paulo diz aqui: isso é possível somente por meio da obra do Espírito Santo. E só é possível quando eu ando no Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode se opor à minha carne e subjugá-la. Os meus esforços morais não servem. A lei não conseguia fazer isso. Só o Espírito Santo me mantém livre da libertinagem e do moralismo. Porque quando eu creio no Evangelho, uma nova lei é aplicada no meu coração. Deus dizia no Antigo Testamento: eu escreverei no coração de vocês a minha lei. E a partir então de agora, vocês viverão em conformidade com a minha lei. Isso que acontece com a gente também hoje. Quando eu creio em Cristo, quando eu descanso na obra consumada de Jesus por mim na cruz, uma nova lei, um novo princípio de vida é escrito no meu coração, e esse novo princípio me faz amar a Deus e a sua lei. E é somente por isso que o salmista, quando escreve o Salmo 19, pode dizer aquelas coisas: Deus, a tua lei é perfeita, a tua lei traz alegria para a minha vida, a tua lei é mais valiosa do que o ouro, porque o salmista tinha experimentado da grande salvação por meio do que Deus fez por ele, E Paulo, quando escreve aos Romanos, chama essa nova lei que o Espírito escreve no nosso coração de lei do Espírito da vida, que nos livrou de uma outra lei,
que era a lei do pecado e da morte. Só que o que nós precisamos fazer? Já que, poxa, né, já foi escrito no meu coração essa lei, por que eu não estou conseguindo viver assim? Porque você precisa permanecer caminhando no Espírito. A nossa salvação se deu por obra exclusiva de Deus. Foi possibilitada pela obra de Jesus Cristo na cruz e aplicada em nós por meio do Espírito Santo. Mas nesse processo de santificação, ele é movido pelo Espírito Santo, mas nós somos coparticipantes com o Espírito Santo nessa obra. Então nós precisamos nos manter no Espírito, caminhando no Espírito. E fazendo isso, a gente jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra difícil, né? O pessoal fala assim, o que é isso? Concupiscência, na verdade, significa um desejo muito forte. Um super desejo por alguma coisa. É um desejo que nos controla e que está em constante conflito com o Espírito Santo. Então a gente está falando a respeito de uma batalha entre a carne, entre os desejos da carne, entre a concupiscência da carne e os desejos do Espírito. E o desejo da carne é de glorificar e adorar qualquer tipo de coisa criada. É ansiar por todo tipo de prazer, objeto, inclusive coisas boas, que dominam o nosso ser e que nos fazem nos voltar contra Deus. O desejo da carne é criar ídolos para você. O desejo da carne é fazer com que você ame outras coisas, inclusive coisas boas, mais do que a Deus. E por que isso se opõe ao desejo do Espírito? Porque o desejo do Espírito, segundo João 16,14, é trazer glória ao nome de Deus. Diz o seguinte, João 16,14, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, a Cristo, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então o desejo do Espírito que habita em nós é dar glória ao nome de Deus, é dar glória ao nome de Cristo. E o desejo da carne, da nossa natureza que ainda está presente em nós, é dar glória a qualquer coisa que não a Cristo. E Paulo diz que o desejo da carne desemboca em coisas terríveis. Quando você passa a desejar outras coisas mais do que a Deus. Se você deseja um relacionamento amoroso mais que a Deus. Se você ama, a gente teve agora uma classe, né, de adultos solteiros. A gente falou muito sobre isso. Sobre como muitas vezes a gente começa a amar mais a ideia de um relacionamento ou o desejo de um relacionamento do que ao próprio Deus. E se você, meu amigo, minha amiga, ama mais o seu desejo de um relacionamento mais do que ao próprio Deus, muito provavelmente você vai se tornar uma pessoa frustrada, extremamente carente, talvez vá cair em pecados sexuais. Se você ama o desejo de poder, de ter poder, de exercer poder sobre outras pessoas mais do que a Deus, você vai se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa controladora, uma pessoa bruta. E o que Paulo fala é que o desejo da carne desemboca em coisas terríveis. Ele diz o seguinte, né? Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia. Ou seja, as obras da carne têm implicações terríveis para a nossa sexualidade. Ele fala de 3 situações relacionadas à sexualidade, né? Prostituição, impureza, lascívia. Fala também de idolatrias e feitiçarias. A idolatria do nosso coração, amar mais a outras coisas que a Deus, gera idolatria e feitiçaria, deturpa a forma como nós nos relacionamos com Deus. Amar mais a outras coisas do que a Deus destrói também os nossos relacionamentos. Ele fala que as obras da carne geram inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Todos os nossos relacionamentos são afetados quando nós damos vazão às obras da carne. E fala também de bebedices e glutonarias, fala de vícios. A nossa saúde é afetada quando nós damos vazão às obras da carne. E coisas semelhantes a estas, ele diz, a respeito das quais que eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então o desejo da carne se inclina para amar outras coisas mais do que a Deus. Amar mais as criaturas, amar mais a objetos, amar mais a projetos de vida que Deus. E o desejo da carne, então, desemboca em consequências terríveis
para a nossa vida. Mas já o viver no Espírito tem resultados muito diferentes. E viver no Espírito gera um fruto, não são frutos do Espírito, mas um fruto que é gradual, que vai crescendo à medida que nós caminhamos com Deus, que é inevitável, que tem raízes internas. Né? Todo fruto, ele é fruto de um processo natural de uma árvore. Tem raízes internas, um processo interno, não é somente exterior, não são mudanças exteriores, mas mudanças interiores da minha alma, do meu coração. Né? Então, um fruto que tem raízes internas e que é simétrico, que vai crescendo igualmente. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não a lei. Então, meu amigo, quando você se inclina para as coisas da carne, o que você vai colher é prostituição, impureza, lascívia, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, bebedice, glutonaria. E é por isso que o mundo está como está. Abra os jornais, abra a internet, abra o G1, né? Veja a televisão, veja como está o mundo. Porque o mundo anda assim como está, cheio de divisões, cheio de ira, de inimizades, porque o mundo e as pessoas que estão no mundo se inclinam para as coisas da carne. Mas nós fomos chamados a andar pelo Espírito de Deus. E aquele que anda pelo Espírito de Deus, esse colhe um fruto que consiste de amor, de alegria. Todo mundo quer amor, todo mundo quer alegria, todo mundo quer paz, todo mundo quer paciência, quer longanimidade, todo mundo quer mansidão, todo mundo quer domínio próprio. E isso você vai alcançar quando você se inclinar para o Espírito de Deus, para andar segundo o Espírito de Deus. E para a gente fechar, a pergunta que fica é: como é que eu posso desenvolver esse fruto então? E Paulo nos dá algumas dicas. Ele diz o seguinte: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, 3 formas de desenvolver esse fruto do Espírito. O primeiro é: precisamos crucificar continuamente o nosso pecado e a nossa carne. Crucificar continuamente o nosso pecado e a nossa carne. Como eu falei, o processo de santificação, nós somos colaboradores, cooperadores do Espírito Santo nessa obra. Então eu preciso dizer não, disciplinadamente dizer não ao pecado, dizer não aos desejos do meu coração, aos desejos da minha carne. Não diz respeito a deixar eles morrerem, diz respeito a matá-los, a fazer guerra contra os impulsos do meu coração e deixá-los morrer asfixiados. Matá-los principalmente no seu nível motivacional. Isso é super importante. Porque eu posso dizer assim: poxa, eu minto. Então, Roberto, você precisa parar de mentir. Precisa parar de mentir. Eu sou muito duro então comigo mesmo, num ascetismo religioso. Não, eu preciso parar de mentir, eu me esforço. Mas a verdade é que eu não consigo. Então eu preciso matar a motivação do meu pecado. Existe, como a gente falou aqui, um pecado por debaixo dos outros pecados. Se eu minto, é porque eu desejo a aprovação de alguém. Se eu minto, é porque eu quero tirar vantagem de alguma pessoa, ou conquistar alguma coisa. É por isso que eu minto. Então eu preciso entender e descobrir qual é a motivação do meu coração para mentir, para adulterar, para fofocar. O que está te motivando a fazer isso? O que você está amando mais que a Deus para que você minta? Você está amando mais o reconhecimento do outro, a aprovação do homem? Não é assim porque a gente mente? Eu não posso decepcionar fulano, porque senão, ele vai ficar muito chateado comigo. Então eu minto para que fulano não me desaprove. Então você está amando mais a aprovação dos homens do que ao próprio Deus. E você precisa então reconhecer isso e dizer: Deus, eu tenho amado mais a aprovação desse mundo, mais a aprovação do homem, do que ao Senhor mesmo. E é por isso que eu te peço, Deus, me faz entender que eu já não preciso da aprovação de ninguém, porque eu sou aprovado pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E quando você entende que você não precisa mais da aprovação do mundo, o Evangelho vai destruir a sua motivação para pecar. E você já não vai mais mentir. Asfixie o seu pecado no nível mais profundo, no nível motivacional. Então o que a gente precisa fazer é crucificar continuamente o nosso pecado. A gente deve andar continuamente no Espírito,
buscando a direção do Espírito pela palavra, adorando a Deus, nos deleitando em Deus, por meio do Espírito Santo, até que os nossos ídolos caiam. E por fim, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Paulo diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você só vai poder andar pelo Espírito quando você se lembrar a quem você pertence. Quando você se lembrar que você é de Cristo Jesus. Quando você se lembrar que você foi comprado por um alto preço, que ninguém nesse mundo poderia pagar, mas Ele pagou por você. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se que você pertence a Ele. Lembre-se que um dia Ele morreu no seu lugar para carregar os seus pecados. E Ele recebeu sobre si a ira de Deus, para que você hoje possa receber o amor de Deus e a justiça de Deus. Lembre-se de Cristo. Lembre-se que você pertence a Ele. E viva por essa verdade. Aproprie-se dela, deleite-se nela, para que você possa então andar segundo o Espírito. Então, meus irmãos, os três lembretes que Paulo nos faz nessa manhã são esses, que Deus nos faz nessa manhã são esses. Em primeiro lugar, lembre-se que agora, à luz do Evangelho, você é verdadeiramente livre. Você já não está obrigado a cumprir toda a lei para ser justificado diante de Deus. O segundo lembrete que Paulo nos dá, que Deus nos dá, é de que nós não devemos usar a liberdade para dar lugar à carne. Muito pelo contrário, devemos olhar para Cristo e, movidos então por uma gratidão enorme, obedecer a Deus, amar a Deus, andar com Deus, porque a lei moral de Deus não foi abolida. Ela está presente e ela traz vida para a nossa vida. Ela traz alegria ao nosso coração. Ser livre não é fazer aquilo que eu quero fazer, mas ser livre é fazer o que eu fui chamado para fazer. Ser livre é fazer o que eu devo fazer. E por fim, agora nós devemos não andar mais pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque a inclinação da carne, os desejos da carne desembocam em coisas terríveis, mas o desejo do Espírito, a inclinação do Espírito Santo de Deus que hoje habita em nós, se inclina e desemboca em alegria, em paz, em amor no Espírito. E para fazer isso, eu preciso crucificar a minha carne, eu preciso andar no Espírito, eu preciso lembrar a quem eu pertenço. E pertencemos ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Vamos orar? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente, sei que a hora já está um pouquinho avançada, mas que a gente cantasse o primeiro cântico, Espírito Santo, a Juliana e o Leomi. Talvez você esteja cansado de andar carregando esse fardo. Talvez você, instintivamente ou inconscientemente, está sempre se voltando às obras da lei. Está sempre se comparando a outros. Sempre achando que, porque você caiu, você é menos amado por Deus. Ou porque quando você acerta, você é mais amado por Deus. Mas a palavra nos diz que nós somos livres em Cristo. E que nós somos aceitos não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus Cristo. A gente vai pedir agora ao Espírito Santo que nos ajude a nos livrar desse fardo pesado que é o fardo da lei. E PJC, se mantenham firmes nessa liberdade que vocês receberam em Cristo Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir.
Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor venha nos assistir nas nossas fraquezas e dificuldades, porque o nosso coração muitas vezes está ferido, ó Pai, porque constantemente ainda nos voltamos à lei como forma de nos justificar diante do Senhor. Isso causa cansaço, ó Pai, causa tristeza, causa frustração, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei do Senhor. Perdoa-nos, ó Espírito Santo, perdoa-nos, Deus, por não confiar, por não descansar na obra consumada de Jesus por nós. Perdoa-nos, ó Pai, porque quando nos voltamos para a lei, nos tornamos gente arrogante, gente preconceituosa, gente crítica demais, porque cremos que a nossa salvação e a nossa aceitação depende daquilo que a gente faz, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. E ajuda-nos a olhar para Cristo nessa manhã. Ajuda-nos a descansar na certeza de que nós somos livres, na certeza de que nós somos inocentes, definitivamente inocentes, porque um dia Cristo de uma vez por todas se entregou por nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim, por favor. Eu preciso viver assim, Pai, porque constantemente eu tenho me voltado para a lei como forma de justificar diante do Senhor. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me, por favor. E Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Faz-nos caminhar em santidade junto contigo. Faz-nos caminhar em pureza, em beleza de vida, Pai, junto contigo. Para que o mundo veja a tua beleza, ó Cristo. Espírito Santo, intercede por nós. Consola o nosso coração quando estamos tristes. Leve até Deus as nossas orações, porque a gente não sabe orar como convém. Espírito Santo, nos auxilie a sermos quem nós devemos ser. Não quem nós queremos ser, mas quem nós devemos ser. Ajuda-nos, Espírito Santo, dependemos da tua ação e da tua obra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Eudir aqui à frente. Ele vai impetrar a bênção, então estaremos encerrados.